Welcome to the Brazil Expat Journal, the BJ you can trust. Tonight we're going to be doing something a little bit different. This is actually going to be the second time that I'm going to have a BJ in Portuguese. And I'm being interviewed for this really cool podcast called Exchange Pass by Giovanni and Carlos. They're two English teachers. And the topic is a little bit about language learning, but also a lot about what it took for me to feel confident in Brazil with the cultural differences and also the language barrier. So I do give a few tips on, getting better at language and things like that. And it was going to be in English, actually, the interview. So check out their channel, Exchange Pass, because most of the interviews they do are in English. But for whatever reason, it just started in Portuguese and continued in Portuguese. We kind of spliced some English in there. Use the CC button on your YouTube. There's a little gear down there. The last BJ that I did in Portuguese, I listened back to, and man, the AI, whatever it is that they use, has gotten a lot better, and it picked up about 98-99% of what we were saying. Only when, sometimes the audio didn't come out that well, you would mess up. But for the most part, really good. And I hope you guys get something out of it. You can find out a little bit more about me. I do talk about my story, like how I got to Brazil and things of that nature. So I hope you enjoy it, and I'll see you guys next week. Queridos, e hoje temos um outro convidado de peso que eu tô ainda em dúvida. Ele é daqui, ele não é daqui, ele nasceu lá, mas ele veio pra cá, mas ele fala português, ele fala inglês. Me tira essa dúvida aí. Esse convidado, eu acho que vai ser o primeiro convidado que ele tem fluência nos dois idiomas. Ele é o famoso bilíngue, não sei se de nascença, vamos dizer assim. Ó. Eu vou dar um preview de quem ele é. O nome dele é Phil Ray, ele é professor, músico, cantor, ele é co-founder do Espaço 337. Ele também é host do podcast Brazil Expat Journal. E o seu país de origem é o Brasil e os Estados Unidos. Vamos lá. Boa noite, Phil. Tudo bem? Boa noite. Uau. É bastante coisa. Às vezes eu esqueço quantas coisas eu faço. Meu Deus, não paro. E dono do canal Phil in Brazil. Phil in Brazil. Yes, que eu amo. Comecei durante a pandemia, gente. Eu adoro conversar com pessoas, conhecer a vida de pessoas diferentes. Então, durante a pandemia foi um projeto que acabou virando uma coisa legal. E também estamos correndo para chegar nos 1.000 inscritos, que é legal. E eu adoro essa comunicação com pessoas. Então, gente, aliás, já também começa a seguir o Phil, né? Aliás, estarão as redes sociais dele aqui, também o canal do YouTube dele, para nós dois chegarmos aí logo nos 1.000 inscritos. Com certeza, né? E eu quero ver vocês no meu podcast. Será um prazer. Com certeza, com certeza. Agora, a gente queria saber um pouquinho mais da sua história. Sim. Então, você nasceu aqui, você foi para lá, como é que foi esse começo aí da sua vida? O começo da minha vida começou assim, tava bem escuro. Aí, do nada. Mas eu nasci em Recife, né, com muito orgulho, do Nordeste, beleza do Brasil. E com 1 ou 2 anos eu fui adotado pela tia da minha avó. Então fui adotado dentro da família. A irmã da minha avó. E viemos para São Paulo. Tenho poucas memórias de São Paulo, porque logo depois a minha irmã casou com um americano e eles foram para os Estados Unidos. E a família seguiu. Então, acho que em 87, 88, fui para os Estados Unidos. Por aí, eu não lembro, né? Era muito pequeno. Então, é curioso para mim, porque eu me sinto bem brasileiro, mas culturalmente eu sou bem americano. Tem coisas que o pessoal percebe na cara que eu tenho um jeito bem americano, porque foi como eu cresci, né? Desde a primeira série até faculdade e tudo, foi tudo lá. Então, na sua cabeça, o inglês é a primeira língua? Sim. Foi difícil quando eu cheguei no Brasil, que eu nunca li ou escrevi em português, eu sabia falar. Então, até um gibizinho, eu reconhecia as palavras, mas a minha mente falava, não tô afim de ler. Porque tem um costume de ler, aí eu tive que começar muitas coisas do zero para sentir firme no português. E você foi para lá com quantos anos, então? Acho que eu tinha uns 6, 7. Era o primeiro ano. Quando você tá no primeiro ano? Acho que é 5 anos. Por aí. Primeiro ano? Quando você saiu do pré? Primeira série. Primeira série. Eu pulei um. Acho que é 6 para 7. É por aí. Tudo isso? Eu entrei cedo, eu sei que eu pulei o primeiro ano aqui no Brasil. Pulei direto, mas aí quando eu fui para os Estados Unidos, eles me trouxeram de volta para o first grade. Então, não sei. Era pequenininho. Pô, legal. Então, a sua, como é que se diz? A parte cognitiva de aprender o idioma foi desenvolvida totalmente lá. Sim, que é uma coisa que eu acho muito maravilhoso, muito estranho, porque
eu lembro claramente de saber nada de inglês e frustrado, estressado. Não, eu surtei. Isso é sério, né? Até eu tive, no primeira série, eu surtei dentro da escola, porque é um estresse, né, para uma criança, deixar os amigos para trás. Deixei meu ursinho de pelúcia para trás. Chorei muito. E então, eu surtei um pouquinho na escola. Aí eu lembro que parecia que acordei um dia falando tudo. É muito esquisito. Eu não tenho uma memória daquele progresso para aprender inglês. Eu só lembro de não saber e, de repente, sei. Que é muito louco. Isso aí é a definição de bilinguismo, né, cara? Você já tá na sua cabeça os dois idiomas, né? Yeah. Porque você nasceu os primeiros anos de vida num português, depois maior parte da vida ali no inglês e agora volta pro português de novo. Sim, eu sinto muita felicidade que os meus pais falavam português comigo, que eu não tive que aprender tanto português, que português é uma língua muito difícil. Pô, é muito difícil. Nossa, com certeza. Obrigado, mamãe e papai, Assim, por falar português comigo em casa. Principalmente pra você que fala inglês, porque pra alguém que fala em espanhol, por exemplo, eu acho que o inglês é mais fácil que o espanhol. Só que, como eu já falo português, eu sei que terão várias conjugações no espanhol. Agora, pra você, né, ou pra alguém que não teve o bilinguismo ainda, é muito difícil essa questão de aqui eu conjugo 2 vezes, agora eu vou ter que conjugar 6 vezes. Né? E falar no passado, oh my god, falar no passado, eu desisto de falar no passado em português, que é muito difícil. Nós estávamos fazendo e eles estavam... What? É difícil. Muita coisa. Em inglês, eu brinco com os alunos, que falam, inglês é tão fácil, todo mundo ate. Eu ate, você ate, ele ate, nós ate, não tem nós comemos, ele comeu, eu comi, ela comeu. É muito mais fácil, né? E o passado no inglês, ele é mais fácil do que o presente, porque o presente você ainda tem 2 conjugações, né? Sim. Ou o verbo to be que tem 3, mas no passado é uma. Uma, acabou. É dele e o verbo no passado. Você tem que lembrar aqueles verbos irregulares, que às vezes é chatinho, mas é bem mais fácil. Com certeza. E que lugar dos Estados Unidos você morou antes de vir pro Brasil? Você morou sempre no mesmo lugar? Do Nordeste brasileiro pro Nordeste americano. New Jersey. Do Sul no New Jersey, né? Eu sempre brinco com o Jordan, que ele é de New Jersey também. E tem aquela... como fala em português? Bairrismo? Bairrismo. Uma rixa, yes. Do North Jersey pro South Jersey. Mas é uma rixa de brincadeira, né? Mas é realmente diferente. New Jersey é um estado pequeno, é tamanho de Rio de Janeiro, talvez um pouquinho maior. Mas é um estadinho pequeno. Mas muita influência, porque a parte norte de New Jersey é perto de Nova York. Então ele pega até os times. Se você pergunta, acho que o Jordan não é ligado em... O Jordan é um parceiro meu que é co-founder do Espaço 337 com a Lena, né, que esteve no podcast aí aqui com vocês. E... sabe, eles torcem para os times de Nova York, os Jets, os Giants, né, os times de lá. E nós, de South Jersey, é mais ligado com Philadelphia. É 2 horas. Então, o meu time, eu acabei de ver no estádio do Corinthians. Isso que eu ia te falar, você foi ver a NFL. Gente. Então, eu vi o meu time de coração ganhar no meu estádio do time de coração brasileiro. Eu fiquei doido, né? Muito legal. Mas a gente é mais ligado na cultura de Filadélfia, o South Jersey, que é os times de lá, as comidas de lá, até a linguagem. É um estado tão pequeno. E sotaque diferente? Não, a gente brincava quando era pequeno com water, né? Que eu falo water e o pessoal do norte fala mais water, um pouco mais aberto. Water. Mas é pouca distância, mas até aqui no Brasil você vê, você vai 1 horinha aqui do centro de São Paulo, o pessoal já começa porta, né? Né? Então é interessante quanto que a linguagem pode mudar em pouco distância física. Exatamente. E culturalmente é bem diferente. O norte de New Jersey para o sul de New Jersey. Sul de New Jersey mais praia, um pouco mais área verde, tem bastante área verde, né? Que é o apelido de New Jersey é The Garden State, o estado do jardim. Então é um ótimo estado assim para crescer e eu gostei muito da minha infância lá. E me apaixonei por Filadélfia, né? Quando eu era já moleque, dava para pegar o trem, com uns 14, 15, era as baladas de Filadélfia. E lá que eu meio que aprendi a ser eu. Pô, que legal, cara. Que legal. E você veio pra cá com quantos anos? 28. 28, cara. Então faz pouco tempo que você veio pra cá. Pouco tempo? Não, eu tô aqui desde 2008, 2009. 2008. Faz bastante tempo. Yes, tá No way! Não parece não, cara. Black don't crack.
Ele fala pra todo mundo. Mas é isso, né? Não, mas eu tô aqui um tempinho e demorou pra adaptar. Demorou um pouquinho pra adaptar, mas agora eu me sinto bem melhor. Eu amo o Brasil. Eu ia ficar aqui 3 anos, 4 e ir para outros lugares. Japão era a minha próxima mudança, mas teve aquele terremoto lá com Fukushima, tudo aquilo. Me assustei um pouco. Acabei ficando aqui um pouco mais. E tem uma linda frase do John Lennon. Life is what happens to you when you're busy making other plans. Na vida, o que acontece com você quando você está ocupado planejando a sua própria vida. E é isso que aconteceu. Quando eu vi, tava namorando, quando eu vi, eu tava com um cachorro, quando eu vi, eu tava com a casa, eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu tô no Brasil, acho que aqui é meu lugar, amo aqui. Pô, que legal, cara. E eu não tenho intenção de me mudar para outro... Viajar sim, mas não me mudar. Eu quero legal. Eu ia falar, legal o seu ponto, né, que eu digo assim, né, quando você muda para um país, né, você migra lá, vai morar, você vê que já não é tão difícil, né, então você já tinha um plano para ir para outro país, que é uma cultura totalmente diferente, você tava sem medo, né, eu falo isso, quando você sai a primeira vez, cara, você fica, o medo parece que ele some, você fala, pô, se eu me virei bem aqui, pô, vou me virar bem em qualquer lugar, principalmente você que tem o inglês como primeira língua. Isso te dá uma autoconfiança, com certeza. Te dá uma autoconfiança. Você pode ir pra qualquer lugar. Sim, qualquer lugar você... Obviamente, se você for pra um país que não fala muito inglês, você pode ter algum problema, mas você vai conseguir se virar. Sim, é importante. A gente sempre fala, todo mundo aqui é professor, acho que todo mundo já falou pro aluno, né, que inglês é um passaporte mundial. Exatamente. Você vai pra qualquer lugar do mundo, vai ter alguém que vai querer o seu inglês para alguma ou trampo ou para ir para algum lugar, e é um ótimo jeito de comunicar, né, com as pessoas, até se for no nível básico. Yes. Por isso que a gente fala muito do inglês ser uma transformação, porque eu era um cara muito tímido, muito introvertido, tinha medo de interagir com as pessoas. O inglês me ajudou muito a me tornar uma pessoa mais extrovertida. E quando a gente não é esse tipo de pessoa, a gente acha que a gente nunca vai conseguir ser. Porque a gente tá no outro polo. Só com que certeza. A gente vai sofrendo umas transformações. E o Carlos, a gente tava aqui num estabelecimento aqui na frente, tinha uma moça conversando inglês com uma outra. Eu falei, meu... Fui lá me intrometer na conversa delas. Aí uma delas era da Suíça. Era um casal de lésbica? Não sei, mas eram duas... Como que elas eram? Eram umas duas magrinhas, que eu vi umas duas magrinhas segurando a mão, falando uma inglês. Uma loira e uma loira e uma morena? Yeah, I think so. Pode ser que era igual. Uma tava de vermelho? I don't know, não lembro. É muito detalhe. Eu tava stalker no momento. Não, tô brincando. Não, mas é legal. Que você sente menos medo, realmente. Exatamente. Quando você tem aquela... é aquela coisa, né? Knowledge is power, né? Sabedoria é poder. Então, quando você tem a sabedoria, tanto faz o que é. Pode ser que você sabe tocar o piano muito bem, sabe? Você pode jogar tênis muito bem. Você já chega com a confiança, né? Que você, eu sei fazer isso, vou ficar ok. Óbvio que sempre vai ter momentos quando vai ter alguém que sabe mais, que vai te deixar um pouco ansioso, mas aí é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo e falar, mas aqui é um momento para eu aprender, não para eu ficar com medo e me afastar. Né? Eu adoro, o Neil deGrasse Tyson tem uma ótima frase, se você é a pessoa mais inteligente numa sala, você tá na sala errada. Sai dela. Né? Então, então eu tô sempre buscando pessoas melhor do que eu em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. É um fato, né? É o famoso você é a média das pessoas que você anda. Exatamente. Agora, voltando para outro ponto da nossa conversa, você falou que você veio para cá com 28 anos de idade, né? Depois de ter saído daqui com 6 anos, morou lá em New Jersey, legal. Só que, qual que foi o grande impacto cultural que você teve quando você chegou aqui? Oh, man, teve vários. Primeiro, eu fiquei na casa de uma amiga minha que eu conheci desde 95 lá em New Jersey. Que loucura, a vida é louca. Aquela coisa, né? A vida faz planos. Conheci essa mulher em 95, era moleque. Ela casou com um brasileiro lá para 99, 2000. Teve o September 11th, ele ficou totalmente com medo, voltou pro Brasil, teve uma filha. Aí quando eu vim pro Brasil, quem está aqui? A Kimi está aqui. Hello, Kimi. Então eu fiquei na casa dela um pouquinho no Taboão da Serra. Então essa, sim, foi uma coisa totalmente diferente. Taboão da Serra, que eu amo ainda, essa cidade, né? Mas, primeiramente, as serras, né? Que não tem isso no Brasil, aqueles morros pra cima e pra baixo. Acordar de manhã com o cara... Pamonha, direto da casa da pamonha. Eu falei, what is
Cavalo do nada, na rua é uma cidade e vem um cavalo. Então teve coisa assim que... E as ruas também, que eu tô acostumado com rua, é grid, né? Os Estados Unidos é bem grid. Não sei falar isso, é quadradinho. Assim, né? os blocos... bloco mesmo. As quadras. As quadras, é difícil se perder. E aqui, andando pra lá e pra cá, volta, As ruas são bem sobe. irregulares. É muito louco. E eu já, várias vezes isso aconteceu comigo, onde eu pensei, eu tô andando reto, era pra fazer a primeira esquerda, se eu fazer a segunda esquerda, eu vou chegar nessa mesma rua. Só que você faz a segunda esquerda, que vira uma direita, depois vira, aí você acaba, tá no... Mano, eu parei em Interlagos uma vez nessa brincadeira. Mentira. Eu tava em Santa Amaro, eu parei em Interlagos, na Avenida de Sabará, nessa brincadeira de, se é só fazer a próxima direita, vai me voltar pra rua. Mano, tava em outro bairro. Então, muitas coisas assim. A mudança climática de São Paulo, que eu cheguei aqui em outubro, então era verão, saí de casa com camiseta, aí 4 horas da tarde o céu cai, né? O mundo cai, chove, aquela loucura. Primeiro dia eu falei, estranho. Segundo dia que aconteceu, eu aprendi, tem que trazer tudo na mochila, né? Guarda-chuva, jaqueta, tem que trazer o armário. E em termos de pessoas, acho que isso não foi tão diferente, porque né, tive família brasileira, então estava acostumada, né, com o jeito que as pessoas falam. Então essa parte não afetou muito. Não afetou muito. E você parece uma pessoa bem sociável, né? Isso também ajuda. Well, Ou você não é? não sou. Eu sou extremamente... Ele falou de ser introvertido. Eu sou extremamente introvertido. O que me ajudou muito foi teatro, para eu me abrir. Mas é teatro, né? Então, que nem eu tô falando com vocês agora... Não é que eu tô sendo fake, mas é um extra que eu tô botando. Eu não sou tão social assim no dia a dia. Quando eu não tô trabalhando, conversando, fazendo alguma coisa que eu preciso falar, é tipo, leave me alone. Quero ficar sozinho, assistindo o meu Star Trek, eu tô bem. Então, não sou uma pessoa muito social, não. E isso, às vezes, me atrapalha aqui no Brasil, porque o Brasil é muito social. É um país extremamente social. Com gringo, então? Nossa. E às vezes Bastante. eu, tipo... olha, eu às vezes falo... Eu não quero ser entrevistado, porque eu sinto que às vezes as pessoas estão me entrevistando na rua. Eu não me importo quando é assim, a gente marcou, vamos fazer a entrevista. Tô 100% aqui, tô amando. Mas eu tô conversando com a minha começa. Então, quanto tempo você morou fora? E como você prefere isso? Eu falo, mano, eu não quero ser entrevistado. Eu falo assim, direto pra pessoa. Aí eles cortam e eu perdoo um amigo. Mas eu tô nem aí, eu tô feliz, eu tô minha vida, vai fazer 1000 perguntas pra outro, cara. Exatamente. Aí a gente conversou antes, né, da questão da comida. Você teve um choque muito grande na questão da comida? Não, porque minha mãe é do Nordeste, ela já né? fazia. Eu não comia nada fora de casa. Meu pai, de descendência italiana, adotivo, né? Eu não tenho italiano em mim, mas amo comida italiana. Quem não, Carbonara. né? Nossa, Quem não? Minha favorita. Então imagina, tem um pai que cozinha em casa comida italiana, tem uma mãe nordestina. Mano, McDonald's não existia na minha vida. Eu comi no McDonald's uma vez em 20 e tantos anos nos Estados Unidos. Não tinha porquê. E foi de emergência, porque a gente ficou parar, a gente tava indo numa estrada lá em Flórida, não tinha nada pra comer, a gente parou no McDonald's. Taco Bell, sim, é o único fast food que eu amava. O Taco Bell é comida mexicana, não é? É Tex-Mex, é mexicana, entre aspas, né? Mas tipo o Outback australiano. Sabia que o Outback não é da Austrália? Não. Não é da Austrália. Outback, na verdade, é uma pedra que tem... É uma pedra, né? Não é um morro. Uma pedra gigantesca que tem no deserto, que se não me falha a memória, é de Darwin. Não lembro bem o nome do lugar. Só que quando eu achava na minha cabeça que era australiano. E eu fui pesquisar, não. E tem um shampoo chamado Aussie. Você já viu de mulher, o roxinho? Não. É escrito Aussie, né? Mas é... Aussie, ok. Também não é da Austrália. Ele é marketing. Taco Bell é marketing. Aqui tem um canguruzinho lá. Aqui tem o Outback, que é o sertão lá da Austrália, que ele chamou Outback, mas não tem nada a ver com... Mas, então, em termos de comida, mano, eu... Ganhei, cheguei no Brasil com 58 quilos, e eu tô tão feliz que eu sei quilos agora, que eu tô acostumado com pounds. Eu cheguei com 118 pounds, né? Mas 58 quilos,
Eu engordei, eu fiquei com 67 ou 68, 10 quilos comendo comida mineira, gente. Que é isso? Caralho. Isso deve ser pecado, comida mineira, né? Pô. Que é muito boa. Eu vou falar, eu não tenho qual que é a minha preferida, eu amo todas. Quer dizer, a feijoada pra mim é a preferida. Aham. Puta, feijoada é maravilhosa. Moqueca pra mim. Nossa, mas, moqueca é muito bom. Yes. moqueca é muito bom, mas mineira, tutu também é maravilhoso. Ah, meu Deus, os mineiros, se afaste de mim, mineiro, que é muito bom. Seus pais vieram também pro Brasil ou eles ficaram lá? Não, eles Continuaram lá? ficaram lá por um tempo, que eles já estavam um pouco velhos, depois já faleceram os Ah, dois. sim. Mas aí é uma loucura, gente, que aí eu sou adotivo, então eu descobri meu pai aqui em São Paulo, que ninguém nunca falou dele a vida inteira, eu descobri ele aqui. A minha mãe biológica lá em Recife nunca conheci, mas eu soube que ela estava lá. Uhum. Então eu tenho a minha família aqui é louca, né? Que eu tenho família biológica, tenho família que eu criei, né? Que a gente acaba fazendo nossas próprias famílias. É um journey. Mas para mim é a ideia que você falou. Não pode ter medo, e cada vez que você vai pra frente, você tem menos medo, que você vê o que, não doeu tanto, ou doeu um pouquinho, mas eu superei. Aí você aprende com aquilo e vai. E não tem nenhum lugar que eu tenho medo de ir, ou que eu vou achar, esse lugar não é meu, esse espaço não é meu. Eu vou. Se as pessoas me tratarem ruim, eu falo, vai. Não é meu lugar, tchau. Que eu não vim aqui com maus intenções, eu vim com boas intenções. Sim. Se você não me quer receber, tô fora. Né? Então eu sou meio desse nível com as pessoas e com as culturas. Eu ia comentar, né, que não sei como é que é a relação de vocês, mas eu vejo ali que o Espaço 337 é um ambiente de família, né? Yes. Porque eu vejo que todo mundo ali é muito amigável, todo mundo é muito prestativo, todo mundo conversa legal, né? Então a primeira vez que eu fui lá, eu vi que tava todo mundo se ajudando, tinha família, tinha mãe, tinha criança, tinha muita gente lá, e eu achei muito legal. A galera, pra quem não viu, né, o episódio com o Jordan, você poderia comentar aí o que é o Espaço 337? Com certeza, e segue a gente no Insta, _espaço 337, com C, em vez de ser cedilha, mas vai com C cedilha também, se você botar. Então, foi uma ideia meio louca, que esse ano eu trabalho no colégio, e tivemos uma nova coordenadora, e nisso teve várias bagunças, mudanças, e eu perdi muitas horas. Então eu estava com segunda, quarta e sábado livre. E eu conheço o menino que trabalha lá no centro, né, no prédio. Aí ele me mostrou o espaço, aí eu falei, seria uma coisa interessante, né, alugar um espaço aqui. Eu ia dar aula de inglês, essa é a ideia. E no sábado, talvez ter alguns eventos, mas eu vi que ia ser difícil fazer sozinho, né? Então eu liguei pro Jordan, isso que é louco, é sintonia, porque eu liguei pro Jordan não com a intenção dele virar um sócio, mas só porque eu sei que ele tem uma ótima banda com a mulher dele, a Lena, e ele também tem vários conhecidos, tem um networking legal. Eu falei, você quer fazer algumas apresentações aqui no sábado? E eles virou e falou, you wanna be partners? Eu falei, yes! Claro. Não tava planejando, mas não tava planejando, mas com certeza, né? Que são pessoas que eu já conheço há muito tempo, confio, gosto do trabalho deles, amo, aliás, o trabalho deles. Então foi um natural fit, né? Eu não sei falar isso em português. Gente, quando eu não sei em português, eu vou falar em inglês. Okay? Natural fit, encaixou certinho. Então, então acabou virando essa coisa. Aí, o pior é que aí no colégio... Foi muito doido, esse ano está sendo doido. Eu fui de ter menos horas do que eu já tive em 7 anos lá, para ter mais horas do que eu já tive em todo o meu tempo lá. Então, minha segunda, minha quarta morreu, e a gente acabou ficando só no sábado, e a gente focou nisso. Então, a gente tem sarau, o Jordan faz imersão de inglês, a gente tem ensaio aberto, a gente convida artistas para ir lá e tocar. E isso que você falou é a parte mais importante para mim, porque é uma família mesmo, né? Porque a primeira ideia do nome era nosso espaço, alguma coisa assim, espaço seu, alguma coisa para demonstrar que não é a gente aqui, é vocês que faz esse espaço. A gente achou meio brega, né? Nosso espaço, coisa assim. Tanto que tem nossa casa lá na Vila Madalena, muito parecido. Aí virou esse espaço 337, que é o endereço lá no centro, né? Rua Dom José de Barros, 337. E acabou só indo nesse vibe. E
o lado família que eu acho muito lindo, que as pessoas às vezes perguntam, pode levar criança? Eu falo, claro que sim. Uma das minhas memórias melhores de lá foi quando a gente teve o nosso primeiro ensaio aberto, e tinha uma amiga minha da Inglaterra que veio com o sobrinho e tudo, e um menininho assim, desse tamanho, loirinho. A gente tava todos os rappers lá, eu não sei fazer rap, mas eles lá, e eu tocando lá no piano, os caras tocando. Aí vem um menininho desse tamanhozinho, oh meu Deus, o coração fica assim. E ele começa a fazer uns rap. Sério, ele tava muito sério, ninguém entendeu nada que ele falou. E ele, falei, uau, que é isso? E isso pra mim tocou muito o coração, porque eu falei, a música, a arte não é só pra adultos. Não. Tem que, aliás, principalmente deveria ser para criança, para levar aquela arte até o adulto, né? Até ela virar adulta. Então a arte tem que começar com o primeiro ano da vida da criança já. Então é um espaço familiar. Se for no fundo, às vezes tem umas fumaças lá no fundo, mas ok, não leva as crianças pro fundo. Mas os drinks é bom. Os drinks são bons. Mas é uma... E acho que no primeiro dia lá também uma menininha, a gente ainda tem a pintura, que ela pintou, uma menininha pintou uma coisa lá que ficou muito fofa. Eu lembro de uma mãe que tava com 3 filhos lá, que ela não conhecia. Putz, eles foram muito... Depois na hora de eu ir embora, eu conversei com eles também. Não lembro, não sei se era dos Estados Unidos. Era a Imara, que a Imara tem a filha dela que toca o baixo, tem o filho dela, que é um fofo, que eu já até dei aula de inglês pra ela. Uns 12 a 14 anos. Ah, não sei quem é então. Mas enfim, é um espaço Tinha aberto. Muita gente de muita nacionalidade ali. Exatamente, isso que é legal também. A ideia de vocês de desenvolver o Espaço 337 foi trazer esses expatriados, né, que essa palavra eu não uso muito, mas essas pessoas que estão vivendo ou morando no Brasil para se juntar? Não. Não foi essa a ideia? Não foi essa ideia, mas acho que só por eu e o Jordan, especialmente, estar tão dentro dessas comunidades. Eu sou administrador de algumas páginas no Facebook, de expat. Eu também sou administrador num grupo de WhatsApp que é Black Expat Network, né? Que é um network para negros expatriatas. Então, acho que é natural. A gente acaba conhecendo tanta gente de fora que eles acabam vindo. Então, mas não é ideia não. A gente, aliás, nunca teve nenhuma, assim, esse é um espaço black, ou esse é um espaço para gringo, ou esse é um espaço... Não, a gente só faz um trabalho bonito e as pessoas vêm. E quem vier é bem-vindo. Exatamente. muito legal. Exatamente, Caraca, eu nunca fui lá, mas eu quero ter a oportunidade de ir, cara. Eu achei um lugar fantástico. Vamos nesse espaço e no próximo que vai ser melhor. Com Sim, certeza. O próximo vai ser melhor. Sim. A ideia de vocês é só os sábados? Como que é? Só os finais de semana? Ou é aberto todos os dias? No momento é só sábado que Só eu, sábado. a Lena e o Jordan trabalhamos que nem loucos. Imagino, cara. De segunda a Imagino. sexta. Work as a dog. Só hoje, eu falei, mano, eu fui do Butantã pra Belém, pra Bexiga, pro centro, pra estar aqui com vocês. Falei, uau, me lembrou da época quando eu dava aula de inglês na rua. Você lembra da pandemia, que a gente andava pra lá que nem loucos? Eu fiz isso, pelo menos. Você dava aula presencial. 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 Você lembra? Teve uma época que aula online, que é isso, né? Os alunos nem gostavam e também a internet era péssima, né? Eu cheguei na época do speed internet aqui no Brasil. Tô mostrando a minha idade. Mas eu fazia isso mesmo. Começava, né, em Pinheiros, para depois uma aula lá na Lapa, para depois voltar para Itaim Bibi, para depois terminar o dia na Paulista para voltar para casa. Mas dava um rush. É gostoso. Era legal, cansativo. O legal de quando você viaja muito é que você vê muita coisa diferente, Sim. né? Cada bairro é único. E sim, e acabou me ajudando porque às vezes eu levo o gringo por aqui, por tour, faço tours de São Paulo. E eu conheço a cidade, acho que melhor do que pessoas daqui. Exatamente. Porque eu andei tanto, eu sei chegar em todo canto dessa cidade se eu precisar, de forma rápida, e então isso me ajudou no final. Acabou sendo E legal. como funciona essa questão de você ajudar outras pessoas, né, americanos até a virem pra cá? Como é que isso começou? Olha, boa pergunta. Acho que foi mais eu precisando de ajuda. Porque quando eu cheguei aqui eu tinha nada. Sabe, tinha Orkut na época. Você entregou a idade, porque Exatamente. o Orkut é antigo. Não, tinha Orkut e eu tomei tanta cabeçada aqui, muito sofrência aqui meus primeiros 2 anos. Foi difícil, foi uns 2... Outra razão que eu não saí do Brasil também foi por falta de grana, que eu me ferrei aqui. Foi muito complicado o meu primeiro ano ou 2.
até eu aprender os ritmos do Brasil, a economia do Brasil, como conseguir aluno do Brasil, como fazer business no Brasil, que é bem diferente dos Estados Unidos. Mas daí, a ideia de ajudar esses gringos, acho que veio um pouco disso, porque eu vi que estava faltando para mim. Aí teve uma época que eu namorei um tempão, uns 7 anos, então eu tava vivendo uma vida bem Brasil, nem me preocupando com coisa de fora. Aí quando a gente terminou, eu senti um pouco solitário, quem não, né? Mas ao mesmo tempo, não só solitário, mas percebendo que eu quero comunicar com pessoas que culturalmente me entendem mais. Porque eu tava tendo um pouco de problemas conectando com o brasileiro, não tava conseguindo fazer amizade, não tava conseguindo entender a mente do brasileiro. Ainda não sei se eu entendi. Acho que ninguém entende. Como fala aqui, tem que ser estudado pela NASA, né? Tem que ser estudado pela NASA. Um pouco diferente. Gente, e não estou julgando, é só diferente. Então, eu acabei achando um grupo chamado Gringos, que foi bem popular no Facebook, acho que tinha uns 15 mil seguidores. E de lá, um amigo meu chamado Ed, ele criou um outro grupo, que o Gringos estava ficando chato, que é esse Worldwide Expats in Brazil. E ele só gostou de mim e falou, você quer ser administrador? Então eu só virei esse cara. Aí eu percebi que, eu conheço bem a cidade, já passei por muita coisa, então a gente tenta ajudar o próximo. Essa é a ideia, pay it forward, né? Sim. Porque eu senti, se eu tivesse todos esses recursos, quando eu tinha chegado no Brasil, eu teria entendido que, não tinha entrado em certas encrencas aqui, não teria entrado em certas encrencas ali. Então veio mais de coração mesmo. E aí o podcast veio só por boredom, né? Desculpa, o que é boredom? Tédio, pandemia, né? Então, mas é muito legal. É muito interessante. E a demanda é alta até hoje com relação a isso? Sim, e vai crescendo. E, aliás, gente, esse foi um ano muito espetacular, muito doido pra mim. Eu teve um cara chamado Ace Live, que é um youtuber bem popular americano, que veio pro Brasil, e um colega, isso que é legal, você faz um network, um amigo dele me chamou, que eu sou amigo desse amigo, e falou, você pode levar ele pela cidade? Ele gravou, deu 70 mil, 80, acho que 80 mil views, por lá. Eu mostrando a cidade pra ele. Aí, agora, o pessoal me chama direto, o Instagram. Que legal. Tô chegando pro... aliás, gente, eu não só fui, agora direto pra câmera, eu não só fui ver meu time de coração, Philadelphia Eagles, ganhar em São Paulo, dentro da casa do Corinthians, o melhor time do Brasil, mas eu fui de graça, porque um desses gringos de Filadélfia, ele me deu um ingresso, ele só gostou que eu mostrei a cidade pra ele, não cobri nada, só fui conhecer ele pra tomar umas brejas, e ele me deu um ingresso de graça. Eu falei, what? Porque os ingressos vendeu assim, eu ia comprar, mas eu tava no trabalho pensando, brasileiro não gosta tanto de futebol americano. Eu estava errado. Porque vendeu em 1 hora. Eu acho que... Vendeu rápido. Desde quando você chegou aqui, você já viu algum NFL game aqui? Não, esse foi o primeiro. Foi o primeiro, então pra todo mundo é algo... Mas é que eu não pensava que era tão popular, porque eu lembro quando era 0, eu assistia o jogo, o Super Bowl em casa, sozinho. Aí começou a passar no Cinemark, que foi legal, assisti 2 vezes no telão, que foi muito legal. Aí começou a ter, tipo, no Fridays, no Blue Pub, então, pouco a pouco... Mas eu não pensei que ia chegar ao nível de vender em 1 hora. Pô, terminou em 1 hora? Não, a gente saiu da... Sim. E o estádio do Corinthians é o quê? 40 mil pessoas? 80 mil pessoas? Não, acho que era 40, não era 40? Que eles colocaram no telão. Acho que 80 pode ser pra show também, né? Que aí a galera vai lá pode ser no gramado. Mas vendeu muito rápido, porque eu saí do trabalho às 6, né? Era numa quinta-feira. Aí eu e o meu amigo, que também é de lá, a gente falou, depois do trabalho a gente vai lá, compra os ingressos, fechou. Vendeu assim. Aí eu falei, não vou ver os meus Eagles. Mas no final acabei vendo. Nossa, vi de graça, sentei bem na frente. Falei, uau! Você tá vendo? Quando a gente faz o bem, ele volta. Tem que fazer mais bem, então. Tem umas pessoas que tem que voltar umas coisas pra mim aí. Você sabe quem você é. Quem tá me devendo? Não finge que não é pra você. Quem tá me devendo você? uns 50 conto aí? Enfim. Aí, voltando um pouco ali pra questão do podcast...
47 É, mil? isso que eles colocaram na tela, 47 Pô, mil. 47 mil é muita gente. É. É muita gente. It's crazy. Foi uma energia muito espetacular, foi ótimo. Até voltando nesse assunto aqui, o estádio é o mesmo formato porque o dos Estados Unidos parece um pouco mais oval o estádio de... É um pouco mais oval. É? Um pouco mais oval. Mas mesmo assim o jogo acontece de boa, né? Sim, aconteceu aqui no não, Corinthians. porque lá embaixo é aquele retangular, mas geralmente depende do estádio, cada estádio é diferente. Tipo, o nosso estádio agora, ele é um oval, mas eu acho ele muito feio, o novo estádio dos Eagles. Eu gostava do antigo, que era chamado Coliseum. Parecia aquela coisa de romano mesmo, era bem legal, mas... memórias da infância, mas quando a gente sentava lá e todo mundo ficava e parecia que o negócio ia cair. E aí eles demoliram. Chegou um tempo que demoliram antes de cair. Antes de cair, mas era tipo treme-treme, lembra? Teve o treme-treme em São Paulo, né? Era aquele prédio que acabou caindo. Acho que isso foi nos anos 80. Eu não conheci. É uma história, eu fiquei no centro. Você já foi em rodeio? Não, mas eu apaixonado. O rodeio, a estrutura é feita de ferro, né? Uhum. E aí quando você fica lá no topo da arena, lá em cima, aquilo balança assim, ó. Ele faz um swing que você fala, meu, vai cair. Vai cair. Então deve ser a mesma coisa. Exatamente. Você nunca foi pro rodeio? Não, nunca fui no Irmão, rodeio. é uma loucura que você fala, isso aqui vai cair, não é possível. E fica aquele barulho de ferro. Sim. É o filme do Premonição. É muito legal, eu gosto. Eu acho muito engraçado, muito legal. Pode ir, teacher, que eu já tô falando muito. Você deu uma entusiasmada, né? Mas show, mano. Não, eu queria saber, porque você falou que quando você chegou aqui, você achou que você falava português, mas aí você foi ver, tipo, mano, não falo português tão bem assim. Então, como é que foi essa sua trajetória pra se reconectar com o português, mesmo com os pais brasileiros, né? E tendo toda essa imersão também com a cultura do Brasil? Primeiramente, eu tenho que falar que eu acho o português uma língua maravilhosa e linda. Eu comecei a me interessar com português, como muitas pessoas de fora, pela música, né? Eu via achei os discos antigos da minha irmã, a MPB, né? Djavan, Caetano, Maria Bethânia, que é a minha favorita, amo Maria Bethânia. E aí é aquele assunto que a gente falou, aquele português mais polido. Então, olha, a coisa de moleque, né? Eu traduzia as letras de português para inglês para dar como cartinha de amor para uma menininha que eu tava namorando na época, né, no colégio. Mas eu aprendi muito português nisso. E o outro português que eu tinha era em casa. Então eu cheguei no Brasil pensando, eu falo um português polido e eu ouvo não dá, né? Eu ouço português em casa, então eu sei falar essa porra. Né? Aí eu cheguei no Brasil e falei, não, né? Por quê? Que eu falei pra você, minha mãe só falava, lava seu quarto, não lava o quarto, lava a louça, arruma o quarto, vai tomar banho quando, chega antes das 10. Não é uma conversa que a gente tá tendo, né? Então eu descobri isso na hora, que falei, eita. Eu lembro a minha primeira semana aqui, eu cheguei em casa e eu só falei, somebody speak fucking English. Eu falei isso pra mim mesmo. Eu falei, né, de frustrante, que você tem um dor de cabeça. Né, de ouvir só português. Aí, é que nem falei, eu falava aquelas loucuras de, vamos cruzar a rua, rápido, né? Cruzar a rua? Não, cross the street, né? Fazia muito erro no português. E demorou um pouco, mas aquela coisa de não ter medo. Que no final você dá risada de você mesmo. Você fala, mano, não acredito que eu falei isso. Que nem quando eu... Isso é verdade, não é piada, juro pra você. Quando eu fui no C&A ou Renner, uma dessas, e pedi uma camisinha. Uma camisa pequena, né? E a menina olhou pra mim e falou, a piada é que eu não falei que eu queria uma calcinha, né? Essa já é a parte piada. Mas eu falei, você tem uma camisinha, tipo, pequena? Aí ela falou, eu tenho uma camisa pequena, mas não camiseta, na loja errada. Então, coisas assim, a gente vai aprendendo, dá risada, né? Sorte minha de crescer no Brasil, eu sei falar pão. Muitos gringos não, né? Aquele pau de mel. Pau de queijo. Né? Pau de queijo, pau de mel. Né? Então, mas esse negócio que a gente tá dando risada, acho que eu vou só virar essa pergunta sua, que é um assunto que é importante para quem tá ouvindo, quem está aprendendo inglês. Agora sim eu vou julgar vocês. Que eu converso com muitos professores e quase todos falam muita coisa. O brasileiro tem
baixa estima. Ele parece que não acredita em você mesmo, quer que tudo saia certinho. Gente, não vai... Você já percebeu quanto erro eu fiz nessa entrevista? E eu tô falando, tô me divertindo. Assim que você vai aprendendo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de errar. Aí você vai aprender uma palavra nova, que é essa outra coisa. Se você tem medo de errar, você vai ficar só naquela caixinha. Bum. Aí você nunca vai sair daquele nível de inglês. Nunca vai sair, porque você nunca se aventurou para tentar fazer aquela frase um pouco mais complexa. E você pode destruir ela, mas você vai aprender, porque você tentou fazer algo diferente do normal. Senão você vai ficar só naquele quadradinho forever. Eu não sou uma pessoa de ficar enquadrado, gente. Eu quero aprender coisa nova, que nem... Acho que minha mãe falava isso. O dia que você parou de aprender, morreu. Exato. Quantas pessoas você vê, trabalha a vida inteira, até os 70, 80 anos, se aposenta, morre um mês depois. Exato. Que parou, a mente parou. A cabeça precisa estar funcionando. Então eu sou uma pessoa que quer aprender, quer conhecer, quer saber, e é o meu jeito. Eu sou bem apaixonado pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, mas leave me alone. Fim de semana. Outra pergunta que eu queria fazer pra você. Quanto tempo você demorou pra falar assim, nossa, agora sim eu já tô me sentindo bem pra me comunicar em português, tô tranquilo? Acho que demorou mais ou menos um ano. Um ano, e pra escrita, pra mim a escrita era mais pesada, porque, que nem você vê, se eu estou conversando, dependendo, você pode falar, é um brasileiro, normal, né? Não tem muito sotaque. Dá pra ouvir se você começar a me ouvir bastante, que eu tenho um pouquinho de sotaque ainda. Aí, eu me sentia um pouco falando de baixa confiança, né? Low self-esteem, porque se eu tinha que escrever um e-mail, né? Aí, do nada, vem aquele cara que parece analfabeto, né? Escrevendo tudo errado. Eu não sei usar acento até hoje. Eu coloco o spell check. Aí ele vai colocando os tracinhos. Então, eu senti um pouco de pressão por causa disso. Quando eu estava querendo um novo aluno, eu falava, bom dia, eu gostaria de... Eu não sabia fazer isso, né? Então, eu começava todos os meus e-mails falando, desculpa o meu português, mas eu sou o Phil, que você viu o anúncio, eu gostaria de saber se você quer ter aula. E isso demorou um pouco para eu me sentir confiante em escrever em português e ler em português. Demorou muito para eu ler. E eu entendo os alunos que não gostam de ler inglês, porque é uma coisa doida. Você vê a palavra, você entende a palavra, mas a mente apenas fala, não quero. Eu não vou fazer isso. Ou o contexto também, né? Mano, eu entendi tudo. É só que a mente fala, não vou fazer isso. É que nem, você sabe correr? Todo mundo sabe. Você sabe correr? Então vamos correr uns 10 quilômetros você agora. Vamos! A perna já começa a entortar. Né? Let's go! Né? Mas aí que eu aprendi, que nem pra correr eu corro. Eu já corri 20 quilômetros. Mas eu comecei com 1. Aí depois eu fui para 2, depois eu fui para 4, aí de 4 eu fiz um pulo para 10, né? Então, se você começar lá em cima, você vai desistir. Que nem eu tive uma amiga, quando eu cheguei no Brasil, me levou para um teatro para assistir Dom Casmurro, né? Do Jorge Amado, alguma coisa assim. Nem a gente entende. Consegue entender. Eu dormi. O bom é que ela era fofinha, eu dormi no ombro dela, né? E o calor de teatro é quente, eu só... de nada, mas a mesma coisa. Imagina você pega um aluno... um Shakespeare. Até se o aluno for intermediário ou avançado, Shakespeare é foda, né? É muito difícil. Muito difícil. Então, para eu aprender a ler em português, eu comecei com gibi, comecei com Turma da Mônica, que eu amo até hoje, né? Aqui tem para vender, né? E tem português, inglês, espanhol, fala pra todo mundo. Monica's Club. Então eu sempre dou essa dica, porque tem os dois aspectos, tem o visual e as palavras, você faz a conexão, as frases curtinhas, ótimo. E eu lembro da Turma da Mônica desde criancinha, antes de ir para os Estados Unidos. Eu amo. E aí eu fui um passo pra frente, porque a Kimi, ela era casada com um cara que era artista. Ele tinha uma estante só de Batman, Spider-Man, e eu trabalhava em Moema. Tá bom pra Moema? É 2 horas de eu lendo Superman em português, Homem-Aranha, deveria dizer, né? Homem-Aranha em português, Homem-Morcego. Né? Então, isso me ajudou. Daí eu comecei a ler, antigamente tinha uns jornalzinhos, Metrô Destaque, que eles passavam na rua. Aí comecei, eu tô conseguindo ler um artigozinho de 3 parágrafos, legal.
Aí, quando que eu senti confiante mesmo, foi quando eu consegui ler o Descartes, em português, entendi, né, que é o filósofo, o René Descartes. René Descartes. Yeah. Ah. Aí eu falei, uau, como assim, gente? Eu tô conseguindo ler. E agora eu tô relendo um livro do Fernando Pessoa, que eu comprei quando eu cheguei no Brasil, 2008, e eu entendi porra nenhuma, né? E agora, desculpa, dá pra falar palavrão? Ok. Sim, tranquilo, Ok. tranquilo. Eu falo muito palavrão, gente. É New Jersey, né? E então, quando eu tô relendo, eu falo, uau, tinha tudo isso aqui. Era essa imensidão assim. Uau, que lindo! Então, mas foi uma coisa, foi step by step, foi bem organizado. Até quando eu comecei, eu lembro também outro que eu fiquei muito orgulhoso, é o Rolling Stones, que eu gosto de música, óbvio, eu trabalho com música, então acha coisas que tem a ver com você. Eu gosto de música, eu comprei um Rolling Stones que ainda tenho em casa, 50 melhores artistas brasileiros. Coisa curta, um parágrafo sobre Elis Regina, um parágrafo sobre Milton Nascimento, etc, etc. Man, é uma evolução. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que medir para você mesmo. Exatamente. A gente sempre fala para os nossos alunos, né? Comemore seus pequenos avanços. Yes. Por isso que eu falo para os alunos sempre usarem 2 cores de caneta, vermelho e azul. Porque quando você for folheando o seu caderno, você vai ver que tudo que estava em vermelho você não sabia. E aí você vai vendo o quanto você conseguiu aprender. Yes. Então isso serve de estímulo, porque a baixa autoestima faz às vezes a pessoa aprender muita coisa e ela sentir que ela não aprendeu nada. Exato. Que o problema é dela. Às vezes o aluno fala, professor, eu nem acho que o problema é você, suas aulas são maravilhosas, mas o problema sou eu. Sim. Quantos alunos já falou pra você, teacher, I can't speak English? Eu falo, você tá falando inglês! Você falou pra mim em inglês que não sabe falar inglês? Como assim? I don't speak English. Fala bonitinho, perfeito. Como assim? E aí, quando eu tenho alunos mais avançados, eu gosto de dar uma forçada. Yeah. Eu sempre falo que a única diferença pra mim de um aluno básico pro avançado é nível de contextualização. Aham. Então, um aluno meu foi pra praia no final de semana. Então, I went to the beach. Legal, né? Então, fui pra praia. O aluno do avançado vai falar, I went to the beach really early because my dad wanted to get away from the traffic. E aí vai continuar dando os detalhes. Legal. Então é um nível de contextualização. Então Sim. faça uma frase, contextualize uma frase simples. I'm tired because I worked a lot. Então para de ficar só no I'm tired. Então quando o aluno chega em mim e fala assim, eu falo assim, hey, how are you? Good. Não. Não. How was your day? Good. Não? Exactly. Fala mais coisa. Não, eu pego no pé dos alunos com isso, que eu até uso eu como exemplo, porque quando a gente era pequeno nos Estados Unidos, as professoras falavam isso, né? Que good is not a good word. Nice. Para de usar nice. Nice é a palavra que fala menos coisa do mundo. Nice fala nada. Né? Você fala, how was the restaurant? Nice. O que é nice, gente? Porque o que é nice pra mim, talvez não é nice pra você. Isso primeiramente. E tem muitas palavras. E quem não sabe, tem um dicionário de sinônimos. É chamado um thesaurus. T-H-E-saurus. Que nem dinossauro, né? E lá... Conheço. E é uma bíblia. A gente fala que é a bíblia do escritor. E que é estranho, que aqui eu nunca vi no Brasil. E nos Estados Unidos, o thesaurus, a gente aprende já na 3ª série. A professora dá um dicionário e dá um thesaurus. Que ela fala... Busca palavras melhores, não é tudo é good. E quando você escreve a palavrinha lá, aparece 2 dinossauros embaixo falando os antônimos, né? Sim, não é os esse? antônimos. Sim, é ótimo. O Thesaurus é a bíblia de quem quer aprender a língua e quem é escritor. Porque escritor, a gente fala a bíblia do escritor, porque o escritor não pode ficar usando a mesma palavra, né? Tem que sempre falar a mesma coisa de modo diferente. Então, é uma ótima dica isso. E medir você mesmo. Né? Não esteja em competição com outras pessoas, porque você tem que estar em competição com você, onde você quer chegar, né? E isso vai te dar um sucesso, isso vai fazer você sentir bem e vai tirar um pouco da ansiedade e do medo, porque você sabe, não sei falar certo, mas dane-se, né? Eu sei pedir uma cerveja, eu sei dar risada com um cara que se diverte, a língua tem que ser assim. Quando eu morava na Austrália, uma das coisas que eu via que travava os brasileiros era o próprio amigo, o próprio brasileiro zoando pela forma que você fala inglês. Isso é péssimo. Então, isso aconteceu muito comigo, porque assim como você, né, eu até me conectei quando você falou assim, eu sabia falar o português, mas não sabia escrever. Eu morei 8 anos lá, o inglês eu falava muito bem, escrever,
e ler, era outra história. Não, é outra coisa. Era outra história, porque o dia a dia você não eu trabalhava na construção, então não tinha isso de escrever e ler. E o que acontecia? Eu morei 1 ano numa homestay, e com os australianos, ingleses, então eu puxava a forma que eles falavam as palavras. E aí quando eu ia conversar com os brasileiros, né, então tava, sei lá, 3 brasileiros e um gringo, e aí eu ia falar o inglês, eles alopravam. Eu falei, meu, você tá forçando, tá zoando. Então no começo eu comecei a falar da forma errada pra galera parar de me zoar. Ah, que chato. Você acredita? E aí o que acontecia? Eu via muitas pessoas, por exemplo, vamos lá pedir alguma coisa no restaurante. E aí alguém falava uma palavra errada, virava chacota. Então o brasileiro, ele mesmo se sabota, né? Ele está sabotando. Não fala inglês, mas tá sabotando um amigo. Ah, isso é muito chato. Então isso é muito complicado. Eu acho que não dá pra julgar todos os brasileiros, mas esse tipo de pessoa no seu aprendizado você tem que evitar. Não interessa se é seu amigo, Com certeza. mas no seu aprendizado, cara, esse tá fora. Agora uma pergunta, você dá aula aqui de inglês. Pô, é muito legal porque você passou na pele o que é aprender um novo idioma, então você sabe por Com certeza, com certeza. E estudando. por isso que eu tenho uma mantra, vamos dizer, é be gentle with yourself, né? Que eu aprendi muito tempo atrás. A gente tá falando um pouco de religião antes daqui, eu aprendi o budismo com uns 13, 14 anos, né? Tanto que por isso que eu tenho uma conexão forte com a Índia. Quase que eu fui pra Índia pra virar um daqueles louco lá, só vivendo num monastário. Não, eu ia mesmo, o Sri Chinmoy, tanto que eu vejo placas deles aqui no Brasil, acho bem legal que o Sri Chinmoy é conhecido aqui no Brasil. E eu fui num evento dele e conheci o pessoal, e era entre ir pra Índia e ir pra faculdade. Os meus pais falaram... Índia não. Vai pra faculdade. Mas eu às vezes, eu tenho pouco ou zero arrependimento de algumas coisas na vida. Essa é uma coisa que, não arrependimento, mas eu fico só imaginando como seria sido minha vida. Sabe aquele filme Sliding Doors? Não, Sliding Doors. É não. um filme sobre uma mulher que é Sliding Door do metrô. Acho que ela vê um cara e a ideia é, numa versão do filme, ela sai do metrô pra conversar com o cara. Duas realidades. E na outra, ela só vê e meio que tenha medo e continua no metrô. Alguma coisa assim, né? Que faz muito tempo que eu não vejo esse filme. É de 2000 e não sei quando. E então, às vezes eu penso nisso. Mano, imagina como teria a minha vida se eu tivesse ido pra Índia em vez de ir pra faculdade. Enfim. Há tempo, né? Tempo tem. Ainda é meu bucket list, né? Acabar indo pro sul da Índia, especialmente. É um lugar que eu muito quero conhecer. Então, você tem toda a razão, que tem que, what do you call it? Ser gentle with yourself. Seja gentil com você mesmo. Menos pressão. Eu não gosto de pressão. Tudo que eu não gosto, eu não passo para os alunos. Eu brinco, eu trabalho no colégio, eu brinco com a minha chefe. Eu faço esse tipo de aula bem louca, não é por os alunos, é por mim mesmo. Para deixar o ambiente melhor. Eu não quero ficar lá no livro. Todo mundo, vamos para a página 53 e vamos falar de passive versus active voice. Come on, man. Não, tem um joguinho aqui que eu achei online, bem legal, que vai falar do mesmo assunto. Vamos se divertir, Mas eu faço isso por mim. Eu sou rapidamente entediado com várias coisas, inclusive livros de inglês. Exatamente, eu recebi um aluno aqui meu que era da época que eu dava aula em escola. E aí a dona brigava muito comigo porque eu usava diversos materiais que eu mesmo preparava pros alunos. Sim, eu sei. Né, ao invés de usar o livro, porque, cara, é massivo, é chato e é um inglês muito engessado. Eu falo, se você aprende de uma forma não natural, não vem. É igual aquelas questões que eu sempre reclamo. De estar lá o livro com a questão, aí você tem que circular a palavra. Oh, come on. Quando eu conversando com você lá nos Estados Unidos, vou ter aqui... vamos ver que palavra ele vai falar. Não existe, tipo, isso é uma coisa ilógica, não ajuda em nada, só atrapalha o seu aprendizado, né? É uma coisa louca. Não sou muito... Uma coisa que eu gosto muito que os alunos façam, eu sempre estimulo muito isso, é procurar novos vocabulários. Então, quando eu aprendi inglês, eu tava assistindo 500 Days with Summer, né? 500 dias com ela. E lá ele usa a palavra superar, get over, legal. Aí eu tava assistindo Marlon, uma série da Netflix, que foi cancelada até. E aí pra falar superar, o cara fala move on pra ex-esposa dele. E aí eu estava assistindo The Voice na versão americana. E aí a moça usou bounce back. Legal. Tipo, são 3 formas de falar a mesma coisa. E tem o overcome também. Tem overcome, tá pensando overcome o tempo todo. Overcome.
Yeah. E olha, isso que eu falo para os alunos, quem estiver ouvindo, né, comparando as línguas, eu acho que a gramática do inglês é babaca de fácil. Você aprendeu o simple present, não vai mudar muita coisa. Você vai ter aquele S na terceira pessoa, verbo, não, sujeito, verbo, objeto. Não vai mudar muito, né? Mas o que pega, vocabulário. Né? Eu tenho uma aluna que até hoje ela zoou comigo, porque a gente teve uma aula e ela disse como, gente, que tem 4 palavras pra gritar, né? Que tem scream, tem yell, tem call, tem shout, tem yell. Falando que é que depende, né? Que se eu tô falando alto, I'm calling you, hey, come over here. Se eu tô com dor, I'm shouting, yeah, yell é tipo toda a emoção. What the fuck, né? Que nem no jogo dos Eagles. Então, sim, depende da situação. É outra palavra para falar gritar. Isso que é a parte que eu acho mais difícil do inglês. E os phrasal verbs e as expressões. Sim. A gramática em si, você vai Rio de Janeiro, eu tava lá em Rio de Janeiro, uns molequinhos de 10, 11 anos vendendo bala em inglês, que lá tem muito gringo. Hey, hello, how are you? Do you want to buy candy? Fácil. Do you want? Você fala várias coisas. Do you want coffee? Do you want water? Do you want pizza? Do you want tacos? Você tem uma conversa toda só com do you want. Né? Exatamente. Tanto que eu ensino inglês de sobrevivência, eu falo, aprende I want, I need, I like. Você vive. I need beer. I want money because I need beer. Né? Você tem uma conversa inteira com essas 3 palavras. Facinho. Agora o que pega, puta merda, tem muito vocabulário. Posso falar uma palavra em inglês que eu amo? O get. Get. eu gosto. Get Nossa, é tudo. É tudo. Get Can I get a beer? Can I get a beer? Get over. Então é maravilhoso. Você falou, você tem o gritar ali, que pode ser 4 palavras, e você tem o get, que pode ser várias palavras. I know, get E é complexo. eu gosto do estudo conectado, eu gosto do estudo tipo Vingadores, multiverso. Oh my God. Por que eu falo isso? Eu lembro quando eu fui pra Inglaterra fazer meu intercâmbio, eu falei assim, professor, eu vou te explicar uma coisa e eu quero que você me diga se faz sentido ou não. Por quê? Eu falei assim, o verbo get é um verbo genérico. Eu tava assistindo um filme, The Heartbreak Kid, como que é em português? Antes Só do que Mal Casado. E aí, eu tava assistindo em inglês e eles usam, grab a drink. Eu falei, grab não é só pra bebida, porque eu já vi sendo usado em outros contextos, mas quando a gente tá falando de bebida e comida, grab, normalmente. Sendo que tinha lá no aeroporto um restaurante chamado Grab and Go. Grab and Pega e go. vá, tipo, é só um quiosquinho, legal. Aí eu falei, o get, ele tem um sentido mais genérico. O grab, às vezes ele pode ter, entretanto, ele é sempre utilizado pra comida. E aí você tem o catch. nem sempre. Eu tava assistindo, eu tava lendo o Gibi da Mônica, e aí a Mônica pega o Cebolinha pelo braço e fala, I caught you red-handed. I caught Então, you red-handed. te peguei no flagra, te peguei, né, com a boca na botija, também tem essa expressão no Brasil. Aí eu falei, então quando eu pego e prendo, igual assistindo Simpsons, o Bart pega a bola, my son caught the ball. Então catch, pegar e prender. Você tem aquela música Bohemian Rhapsody, caught in a landslide, pego num deslizamento de terra. Então catch, pegar e prender. Então, assim, sem estudar nada de gramática, sem pegar livro, sem assistir um vídeo no YouTube, eu falo, gente, aprenda o inglês vivendo. Sim. Tipo, eu tava assistindo uma série, eu tava, sei lá, lendo um gibi, sabe? É a vida como ela é. Exactly. Você tem que A ter vida muito- contato, tem que ter contato com a língua. Você falando do grab, o grab eu aprendi como pegar, quando você pega algo. Então, can you grab the phone for me? Can you grab Yes. the glass for me? Eu tô Então eu aprendi no pegar, porque pra mim era o take. Não, E take yeah, não. não é Aí take, tudo que os caras falavam assim, você pode pegar pra mim, era o grab. Yeah. Yes. Eu tô pensando uma frase bem ofensiva, né? Do Trump com grab, né? Grab on by the... Né? Então, grab pegar uma coisa um pouco com força, assim. Yeah. Mas o que você falou é muito... Mas é difícil isso que você falou. É que você tem uma coisa mais autodidata. Nem Sim. todo mundo tem isso. Isso é verdade. Que vai conseguir analisar, pensar... É que a gente é professor, a gente é louco. A gente fica pensando em coisa assim o dia inteiro. Né? Eu tô andando sozinho falando na minha cabeça. Será que esse é o jeito melhor de falar isso? Se eu mudar essa palavra, ela acaba virando isso. Eu tô pensando isso em português, não em inglês. Então a gente já faz isso. Mas, ao mesmo tempo, o que você falou é importante pro aluno geral, em termos de contato com a língua. Eu dou uma dica simples, celular. Quando eu cheguei no Brasil, não tinha o que fazer, né? O celular já tá em português, agora eu mudei ele para inglês. Mas muito tempo eu usava o celular só em português, computador só, para treinar, coisa simples.
palavra tá vendo? Eu tenho Encaminhar. Eu tenho dificuldade com essa palavra, mas aprendi ela por causa do e-mail. Encaminhar, forward, né? Attachment, que em português é... Anexo. Tá vendo como é difícil ainda? É que faz tanto tempo que eu não tô usando em português, eu esqueço. Agora no trabalho, é tudo em português, eu demoro o dobro do tempo pra fazer as coisas, que eu falo, qual que é eu quero só mandar. Então... Mas coisas simples assim, muda seu celular para inglês, muda sua TV para inglês, você vai ter contato todo dia. Outra dica que eu dou, quando você abre seu computador, qual a primeira página que abre? Qual o seu homepage? É Bowl? É WoW? Coloca AOL.com, bota o yahoo.com de lá, não .br. Você vai ver umas notícias, umas manchetes, até se você não tem tempo para ler uma notícia inteira. Eu gosto do AOL, American Online, nem sei como ainda existe American Online, mas existe, que foi uma das primeiras, browsers que existiu. Mas o que eu gosto do AOL é que na parte de cima tem tipo uns negocinho que vai girando, né? E é só uma manchete com umas 2 ou 3 frases. É de tudo, é tipo, desde Kim Kardashian fez alguma coisa e 2 frasinhas embaixo, desde Donald Trump fez alguma coisa, 2 frasinhas embaixo, Putin. Então tem desde coisa bem séria, geopolítica, etc., até coisa do melhor receita para brownies, best brownie recipe. E tem 2 frasinhas, coisa simples, que você pode fazer em 30 segundos para ter contato com a língua, né? Óbvio, você não tá em tempo, todo mundo corrido, eu não vou clicar lá, ler 5 parágrafos sobre como fazer um brownie. Mas eu aprendi um vocabulário. Exatamente. You know? Make some steamy brownies. Steamy? Como que é steamy brown? O que é essa palavra steamy? Porque eles... vai lá, pesquisa, vê porque eles colocaram steamy, né? Uma coisa que eu acho bem legal também para vocês alunos fazerem é o seguinte, se você colocar no Google assim, ó, I search from, em português, eu pesquiso de, tá? Se você, I search de pesquisar, from, né? Você consegue colocar o país, o idioma e entrar no Google daquele país. Ah, legal, não sabia I search disso. from. Aí você pode colocar qualquer tema lá e ele já vai vir com as informações em inglês. Cool, então é bem legal também. Gente, mas é super importante. Você tem que ter contato com a língua, porque senão é tipo, it's in one ear, not the other, né? Entra de um ouvido e sai do outro. E ó, vou te dar mais uma experiência minha real. Por isso que eu identifico com o aluno. Que isso aconteceu comigo. Eu fui pra França uma vez. E eu não falo nada, zero francês, né? Nem sou muito fã da língua. Então, eu cheguei lá com 10 frases que eu aprendi no livro. Frases que eu precisava. Survival French, no caso, né? O onde é uma coisa, blá, blá, bonjour, blá, blá. Mas depois de 3, 4, mais ou menos uma semana, eu comecei a sentir que, uau, eu tô me comunicando, eu tô conseguindo pedir coisa, pessoal, as meninas lá, as waitress, falavam Julie, quando acertava, o jeito deles falar, parabéns, você tá falando no nível de alguém de 4 anos de idade, uhul! Mas eu me senti 4 anos mais orgulhoso da minha vida. Aí eu fui pra Alemanha, nessa viagem, que eu amo alemão eu já falo. Aí eu fui pra lá, 4 dias, eu voltei pra França, nada. Esqueci tudo. Foi incrível. Eu senti totalmente... Não sei se tem essa expressão em inglês, a fish out of water. Sim, né? deixei o peixe fora da água. Eu falei, mas como? Eu tava falando... eu tava sentindo o fluente no básico. Que nem você falou. Eu tava sentindo aquele fluente no básico. Total, antes de eu ir pra Alemanha. Eu voltei como... Por quê? If you don't use it, you lose it. Né? Outra expressão bem famosa americana. Né? Não usou, perdeu. Então você tem que ter contato diariamente com a língua, até se for 2 minutinhos. Ouvir uma musiquinha, colocar uma música que você gosta no YouTube, bota a legenda, vê o que ele tá falando. Só não pega um rapper, né? Que aí fica difícil. Uma vez que ela pegou um rapper nigeriano e falou, me ajuda. Eu falei, não, amor, não dá. Isso que alunos perguntam muitos, dá pra aprender com música? A resposta minha é sempre sim e não, depende da música, né? Você pega um Bob Marley, bem mais fácil, uns Beatles, bem mais fácil. Vai pegar um Travis Scott, boa sorte. Até quem fala inglês às vezes não entende. Exatamente. Pô, ele falou aí. Caraca, que episódio legal hoje, hein? Pô, cara, isso aqui foi uma aula, porque o Phil, ele soltou tanta palavra
tanta palavra enquanto você fala o português, você soltou o self-esteem, pra quem não sabia, autoestima, você jogou ali. Pra quem tá pegando esse episódio, reveja, brother, porque saiu muita coisa boa. Saiu. Muita coisa boa. Mesmo se foi um episódio que a gente pensou em falar inglês e não falamos, saiu muita coisa em inglês, saiu muita coisa interessante. Foi uma aula, cara. Exatamente, cara. Foi fantástico, foi uma imersão, foi uma questão até pra quem precisa de mais confiança, pra quem precisa de um caminho. Aqui foi uma parte do mapa que nós demos nesse episódio. Eu achei que foi muito útil nesse sentido. Ô, Phil, tem uma pergunta aqui que muito professor de inglês fala, que eu sou meio contra, não sou contra, que é o professor de inglês fala assim, pensa em inglês. Mas no seu caso, que você teve os dois idiomas, o seu início da sua vida teve os dois idiomas. Você, quando vai falar inglês, quando você vai falar português, você pensa em português? Quando você vai falar inglês, você pensa em inglês? Ou você ainda pensa em inglês e traduz para o português? Agora eu vou dar um ibope para um parceiro meu chamado Daniel Bonatti, que eu já falei, né? Que ele que tinha essa frase que eu aprendi com ele, como que fala? O Fluente no básico, né? Que ele faz no workshops dele. E ele tem um método que eu acho maravilhoso, que ele usa o português para aprender inglês, né? Ele fala, que em muita escola fala, tem que falar 100% inglês o tempo todo. Gente, português é sua língua materna, sabe? Usa ela como uma ferramenta para você aprender outra língua. Eu fiz isso, por isso que acho que eu me identifiquei com ele, que quando eu cheguei aqui, eu literalmente falava, I need to catch a cab. Eu preciso pegar um táxi. Eu fazia melhor do que aquela mulher que você me mostrou, né? No pé da letra. Mas eu tinha expressões assim, né? Que eu falava, como que eu falo isso em português? Aí eu falava ela em inglês e traduzia para português. Aprendia bem mais rápido do que tentar aprender aquele novo vocabulário, o contexto daquela palavra. Que nem você acabou de mostrar o catch com grab, com get. Man, complicado. Bem mais fácil você falar, quando você tá pegando uma coisa, né? Recebeu na mão, you caught it. Aprendi em 2 segundos, em vez de fazer um monte de mímica, catch. Então, eu não sou contra isso, aliás, eu apoio, e acaba virando uma coisa natural. Porque se você falou pra mim, pensa em português, quando eu cheguei no Brasil, sem chances. Sem chance. E talvez eu teria desistido de aprender o português, que eu falando de jeito nenhum. Mas, hoje em dia, de ter a imersão no português e treinar, eu não preciso traduzir. De vez em quando, sim. Dependendo da frase nova, alguma coisa, tem que traduzir um pouco e falar, man, what is that in English? Né? Eu falo assim, what is that in English? Que eu acabei de ouvir. Que nem essa daí que você fala, vira e volta, vira e mexe. Vira e mexe. Like, what the heck is that in English? Né? Pra ser bem sincero, os 20 primeiros minutos não dá pra perceber que você é gringo na nossa conversa. Dos 20 em diante, algumas pequenas coisinhas demonstram. Mas ainda assim você internalizou o português muito bem. Mas isso não é que eu internalizei, é que acontece naturalmente, gente. É que nem tá qualquer coisa. Aqui, né? Não, mas qualquer coisa. Imagina, você vai pra academia primeiro dia, você vai sofrer. Aí depois da segunda semana vai ser um pouco melhor. Depois de 3 meses você pode fazer com os olhos fechados. Você sabe, o negócio tá aqui, pum. E é natural. Eu não vou pensar, eu vou pegar aquele peso certinho, do jeito certo no primeiro dia e me comparando com todo mundo lá que tá bombadão, todo gostosão. Não, eu tô magrelinho, pequeno, nem sei, não consigo pegar 10 quilos na mão, né? Mas aí vai naturalmente, vai acontecendo. Com o idioma é a mesma coisa. Eu gosto muito de atividade física, eu uso muito esse exemplo da academia, aliás, com os alunos, que sempre... Vocês com certeza já ouviram essa pergunta. Teacher, how long is it going to take me to learn English? Né? Quanto tempo vai demorar para aprender inglês? Mano, depende de você. Depende de você. Sim. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Exatamente, é o seu Eu vou esforço. estar dando minhas aulas, mas... Né? Porque, É você com você mesmo. Aí eu sempre dou o exemplo da academia. Imagina, eu vou pra academia uma vez por semana, aí 6 dias eu como McDonald's, não faço uma caminhada, não faço nada. Aí você faz uma vez por semana também, mas no outro dia você faz uma caminhadinha, come um pouco melhor. Quem vai chegar em forma mais rápido, você acha? Com certeza. Né? Então você tem que pegar essa, kind of
take ownership of your English, né? Ser dono do seu dono do seu próprio inglês. Ser responsável, né? Você ser responsável por você mesmo, né? Exato. Não adianta terceirizar. É o professor que é ruim. Pô, o professor é excelente, o método é bom, mas você não estudou. Exatamente, Exactly. né? E não colocar essas coisas de, tem que pensar em inglês, tem que pensar... Mano, se você... Tem algumas pessoas que têm essa capacidade, que já tem aquele nível mais facilidade pra língua, isso é só um fato. Tem gente que é melhor com números, tem gente que é melhor com língua, beleza. Então tem gente... Eu sou uma que eu acho que eu sou bem mais lado linguagem, eu pego de primeira, né? Você me ensina uma frase, bom, eu já tô correndo. Outras pessoas não, mas você não pode comparar um com o outro. E eu acho muito pressão falar, você tem que pensar nessa língua como? Se eu não falo ela, eu não sei. Você não fala ela quando você vai pensar. Eu só vou pensar pizza o dia inteiro, que é a única palavra que você fala em inglês. Pizza, hot dog, eu tô pensando em inglês. É doideira. Não existe, eu acho isso daí... Tem que ter toda uma contextualização, imersão, input, output. E a nossa pergunta para o nosso convidado. A gente tem... Já não sei, eu acho que desde do meio do podcast, desde o episódio 20 e pouco, nós fazemos uma pergunta que a gente acha muito pertinente, né? Na vida de todo mundo. Mas você, como professor, você vai ter essa resposta na ponta da língua. Qual mensagem você deixaria para uma pessoa que ainda não fala inglês? Aprende. Como é que é? O good is not so good. O nice is not so nice. Não. O aprende is not so... Gente, primeiramente, inglês não é pra todo mundo. Isso que tem que tem isso também, né? Todo mundo fala, você tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Não precisa, nem é pra todo mundo. Tem pessoas bem-sucedidas nesse mundo que não falam pingo de inglês, ok? Então, primeiro tira isso da cabeça. Inglês não é pra todo mundo, não se tortura numa coisa que você não gosta de fazer e que não é pra você. Isso é primeiro. Você foi contra-intuitivo aqui. Nenhuma pessoa ainda falou isso. Ninguém falou isso. Não, mas eu acredito. Tudo não é pra todo mundo. Everything's not for everybody. Então, às vezes, você tem que ser honesto com você mesmo e falar, inglês não é pra mim, eu tenho uma vida boa, tenho uma família boa, trabalho bom, tô feliz. E é isso. Agora, se você acha que precisa de inglês para alguma coisa, eu falo a minha resposta original, que foi meio brincadeira e meio não. Aprende. Começa do zero, com paciência, seja gentil com você mesmo, não se compara com os outros, e veja isso como uma jornada, porque quando você aprende uma língua, você está aprendendo também uma cultura, você está se conectando com o mundo. Então é uma coisa linda quando você aprende uma língua nesse lado. Mas acho que você consegue fazer isso de outros meios. Por isso que eu falo, se inglês não é para você, você pode fazer essa mesma coisa com arte. Você pode fazer essa mesma coisa sendo um engenheiro civil, que viaja para a Alemanha, viaja para... Então, tem outras maneiras também de se conectar, mas se inglês é o seu caminho, vai com calma e não bota muita pressão em você mesmo. Só se o seu chefe disse inglês. Então, por isso que, eu acho que assim, a maior parte das pessoas que estão aqui é porque elas falam inglês é pra mim ou tem que ser pra mim, né? Porque, poxa, você pode fazer uma outra coisa? Pode, mas... Você não vai se comunicar com arte nos Estados Unidos e na Inglaterra, você vai precisar do inglês. Então, pra viajar, você vai precisar. Trabalho... Tá comprovado, tem várias pesquisas de que quem fala inglês ganha mais. Então, quem quer para trabalho tem que aprender. Então, é o seguinte, você vai aprender inglês como você aprende Excel se você não gosta de inglês. Tem gente que aprende Excel, não é porque ama Excel, é porque é uma ferramenta útil, que é mais difícil que o inglês, pra mim, na minha opinião. Então, se você não gosta do inglês, aprenda ele como uma ferramenta. E tem esse lado. Aprenda pro que você precisa. Não, tem esse lado que é o mais chato, aí, óbvio, tem esse lado que é uma obrigação, o chefe falou, precisa, porque a gente tá abrindo uma afiliada lá nos Estados Unidos, ok, aí é outro assunto, mas se a gente só tá falando de forma geral porque você quer aprender uma coisa nova, aí depende de você, o que é o seu gosto. Você tocou num ponto bem legal que não é pra todo mundo, né? Eu não vou falar pra senhorinha que mora lá no sertão aprender inglês porque não faz nem sentido pra vida dela. Eu não vou falar pra pessoa que, sei lá, tá trabalhando em alguma coisa que não tem nada a ver. Obviamente, se encaixa muito pra pessoa que quer viajar, quer conhecer outros países. Então, eu acredito que o inglês torna a sua viagem bem melhor. Melhora a carreira. Aí eu vou discordar de você, porque depende da pessoa. Conheço tanta gente que viaja e não fala um pingo da língua do outro país. Que nem eu, quando eu fui pra França, amei. Eu falava 10 frases. Eu amei ficar lá na França. Então, eu acho que... Mas você falava inglês.
E francês ama falar inglês. Mas é melhor pelo menos você ter o inglês. Eu não do que consegui ter falar nada. um pingo de inglês lá. Eu falei zero inglês. Eles não gostam de inglês. Eles não gostam Mas mesmo. assim, tem muito brasileiro que foi pra França e falou assim, se você começar falando um pouco de francês e depois falar o inglês, eles até aceitam. Então eu tenho brasileiro que falou assim, cara, eu tive que me virar no inglês. com um bonjour, com um s'il vous plaît e depois soltar o inglês. Entendo. E eu trabalhei no aeroporto 7 anos, eu atendi muito brasileiro que Sim. passou muito perrengue e voltou pro Brasil chorando porque não conseguiu falar inglês. Então, assim, eu tô acho sendo que... meio devil's advocate, eu admito. Porque que nem, eu sou muito proponente de, se você tá num país, principalmente você vai morar lá, aprende a língua. Isso é um fato. Aprende a língua. Eu não acho legal, tem uns americanos aqui que tá aqui 10, 20 anos, não fala quase nada de português. Agora você vai viajar, não sei, sabe, tem Google Tradutor, sei lá. Chegou no interior de Minas, né? Como é que conversa? Não, mas eu acho que eu não botaria tanta pressão assim. Eu acho que saber o idioma é ótimo, mas... E tanto só por experiência. Os alunos que eu já tive que quer aprender inglês para viajar são os alunos que duram menos. Os que estão lá para aprender mesmo para o trabalho. Porque viajar é divertido. Não é uma sofrência de ficar fazendo aulas 2 vezes por semana para aprender uma língua. Porque você vai ficar uma semana na Disney. Come on, né? Então, eu acho que você tem que entender o que é melhor para você. Que nem eu ia pro Japão, eu não falo nada de... Ok, pode ser que o inglês ia me ajudar, mas eu não ia com essa ideia quando eu fui pra França, não fui... Aliás, eu fui com o contrário, porque eu sei que francês odeia falar inglês e tem uma rixa, né? Uma palavra nova que eu aprendi, com o americano. Eu falei zero inglês lá. E nem português. Era comunicação básica. Eu tava com alguém que deixava mais fácil, nós dois conversávamos. Quando eu fui pra Alemanha... Parecido, lá sim, eu tentava treinar meu alemão, assim que eu dava eles partiam pro inglês, falavam, fuck, man, I'm trying to practice my German, né? Aí eu senti mais pá, mas eu não sei, eu sou meio, tenho uma visão diferente. A sua visão é bem legal, porque você quer explorar o país no máximo. Yes! Você não quer deixar o inglês tirar a sua experiência. Exato! Que é muito interessante, é muito bom. É muito bom esse ponto de vista, né? Tipo, mergulha no negócio. Eu vim pro Brasil só pra mergulhar. Que nem quando eu fui pra Salvador a primeira vez. É difícil entender o pessoal de lá, mas eu mergulhei. É questão de se mergulhar. Mas enfim, foi bom. Eu até gostei dessa discordância aqui. Tem pontos e assim, as pessoas que estão assistindo vão saber o que vai servir pra elas também. Tanto do que eu falei como do que você falou. Exato. Não tem certo nem errado. Exato. Vai servir pra pessoas diferentes. Concordo. Isso é legal. Concordo. Cara, que aula foi aqui? Foi. Que aula, cara. Foi melhor do que eu esperava. eu Foi bem amei. melhor. Foi bem melhor do que eu esperava. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um grande prazer. A gente Obrigado, sempre... gente. Porque a gente sempre foca assim, na transformação do aluno. Então, se a gente sentiu que a gente conseguiu causar transformação, a gente fica super grato ao convidado. Porque aqui é o palco pra você. Então, Phil, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, né? Obrigado você também que assistiu aí a gente até agora, né? Então, foi um grandíssimo prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Phil, gostaria de deixar alguma mensagem aí para os seus alunos, para os seus amigos? Pra alguém. Gente, conecta com você mesmo e conectando com você mesmo, você consegue conectar com o mundo inteiro. Isso pode vir através de um idioma, pode vir através de arte, de trabalho, mas o importante é conexão. Conecta com você e você depois consegue conectar melhor com o mundo ao seu redor. E é possível falar o meu Instagram? Claro, a gente vai deixar ele aqui. Vai na descrição, mas pode falar. Ok, então... Né? O meu Instagram é Phil_in_Brazil e lá eu tenho a parte do Brasil que eu vou, música e coisas do tipo. Então, se você quiser me seguir lá, é Phil_in_Brazil. E quem quiser conhecer o Espaço 337? Vamos ter notícias em breve. É verdade, né? Porque vai mudar o lugar. Verdade. Sim. Aguarde os próximos episódios. Então... Muito obrigado a você que estava aqui com a gente. Obrigado, Carlos, por estar aqui novamente comigo, sempre agregando. You're welcome. Né? Such a nice English. Carlos sempre agregando. Então, desde que o Carlos começou o podcast aqui comigo, o podcast ficou muito melhor. Ficou assim, eu consegui explorar muito mais caminhos do que eu poderia fazer sozinho. Então, sempre agradeço você por estar aqui. Uma cabeça pensa mais que duas. Né? Quer dizer, duas pensa mais que uma. 3 pensa mais que uma. Você vai entender. Eu pensei em inglês primeiro. Pensou em inglês primeiro, exatamente. Então, meus queridos... Vocês têm que... O horário é tarde. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Um forte abraço. See you guys. Até a próxima. Tchau, tchau. Uau!